Muito bom dia, amados irmãos, e a graça e a paz do Senhor esteja com todos. É um privilégio para mim poder estar aqui, poder já ter usufruído da comunhão convosco. Privilégio para mim poder ver o crescimento que esta igreja tem tido na palavra do Senhor, o crescimento que tem tido na forma, em maturidade cristã e também em número. E isso para mim alegra-me o coração. Sou imensamente grato ao Senhor, estou imensamente grato ao Senhor por tudo o que Ele tem feito e, naturalmente, isso é fortalecido pela amizade e pelo amor que eu tenho também para com algumas pessoas aqui. Não digo todos porque não conheço todos, mas alguns naturalmente em particular, porque também cresci com eles e tenho crescido com eles e tenho sido muito abençoado com essa proximidade. Eu trago comigo hoje o Walter Wood, que está ali atrás. Ele só fala inglês, portanto, se quiserem falar com ele, terão de falar inglês. Mas é um missionário americano que vem frequentemente à Europa para fomentar a plantação de igrejas. Então, ele tem estado alguns dias aqui em Aveiro, seguirá depois para Lisboa, e tem sido um privilégio também caminhar com ele, tem sido uma bênção na minha vida. E hoje está aqui também a cultuar com os irmãos e a cantar em português connosco, o que é maravilhoso. Irmãos, um autor do século passado, um autor cristão do século passado, A.W. Tozer, ele dizia o seguinte: o conceito, a coisa mais importante sobre o homem é aquilo que lhe vem à mente quando ele pensa em Deus. A coisa mais importante acerca de nós é aquilo que formamos na nossa mente quando pensamos em Deus. O que é que vem à nossa mente quando pensamos quem Deus é? Quando pensamos em Deus e quando pensamos neste objeto de adoração no qual nós estivemos a cantar até agora. Essa é a coisa mais importante a dizer acerca de nós mesmos. E para isso, a Escritura está repleta de textos que nos ajudam a formar uma correta visão acerca de quem Deus é. Isso depois tem influências, naturalmente, na nossa vida diária. Eu gostava de vos levar a um texto muito conhecido, em Isaías, capítulo 6. E se Deus permitir, aí estaremos para nele meditar. Então, Isaías, capítulo 6. E os irmãos conhecerão de cor alguns este texto. Mas nunca é demais para refrigério das nossas almas, para nos fazer crescer e apontar onde nós estamos aquém daquilo que a palavra de Deus requer de nós e para fazer crescer a visão de quem Deus é na nossa própria vida. Então, Isaías capítulo 6, e vamos ler os primeiros 8 versículos. Isaías 6, 1 a 8. Diz assim então a palavra do Senhor. Isaías 6, 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios. A tua culpa foi tirada, o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou eu, envia-me. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter mais uma breve palavra de oração. Senhor Deus, rogamos que Tu abras o nosso coração para as maravilhas da Tua palavra, Senhor. Faz com que o som que está à nossa volta, o som da nossa rotina diária, das nossas preocupações, ele seja abafado pela gloriosa majestade da Tua palavra e pela ação do Teu Espírito na nossa vida, Senhor. Usa o Teu servo para que a Tua palavra possa ser clara
para que ela possa tocar no nosso coração, mas acima de tudo que o Teu Espírito trabalhe no Teu servo e em todos nós, para que Tu sejas exaltado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. No ano de 2023, Christopher Nolan fez um fantástico filme. O filme chamava-se Oppenheimer. Não sei se já ouviram. E que conta mais ou menos a história de como a bomba atómica foi construída, todo o processo, toda a política e todo aquele aparato envolvente. Mas existe uma cena nesse filme que é fantástica. É uma cena que antecede o teste Trinity, que foi o teste que fizeram, o primeiro teste que fizeram à bomba atómica. Portanto, naquela cena do próprio filme, ele consegue captar com uma beleza extraordinária, cinematográfica, todo aquele momento. Porque, naquele momento, a banda sonora do filme para. Nós só ouvimos o tic-tac dos relógios. Existe um certo suspense naquilo que vai acontecer. Os cientistas escondem-se atrás de abrigos, alguns estão barricados em alguns sítios porque temem o que é que poderá vir a acontecer. Aquilo que está prestes a acontecer, ninguém sabe. Eles vão testar a bomba atómica, mas alguns, até pelos cálculos, algum receio que alguns cálculos tinham um receio de que a própria atmosfera incendiasse e aquilo fosse uma reação em cadeia imparável. Ninguém sabia o que é que ia acontecer. Então, no momento em que aquele teste da bomba atómica é feito, tudo está em suspenso, tudo está em silêncio, um clarão grande aparece e de repente vem o som. E eles percebem, que os medidores notam isso e registram isso, que eles tinham subestimado a força daquela bomba. Eles não pensavam que aquela bomba realmente tivesse tanta força e que fosse tão poderosa assim. E muitos de nós fazemos exatamente isso com Deus. Subestimamos quem Deus é. Não nos apercebemos. Lidamos com Deus como se fosse um velhinho de barba lá sentado numa nuvem no ar. Lidamos com Deus como se fosse um igual a nós. Lidamos com Deus como se Ele fosse alguém no qual nós pudéssemos mandar e manipular, até conseguirmos fazer com que Ele fizesse aquilo que nós queremos. Isaías 6 rasga completamente essa caricatura que nós temos de Deus. Isaías 6 mostra-nos claramente quem Deus é. Um totalmente outro, um totalmente diferente. Aquilo que é realmente o único. Nós somos repetições, nós somos criações, nós somos os derivados. E Deus é o único. É isso que Ele mostra. Quando abrimos a Isaías 6, nós contemplamos Deus, aquele que diz que é santo, santo, santo. A santidade de Deus é, no fundo, a joia da coroa dos atributos divinos. Tudo é santo. O seu amor é santo. A sua justiça é santa. A sua misericórdia é santa. A sua omnipresença é uma omnipresença santa. E por isso este é o único atributo que se vai repetir 3 vezes. É o triságio. É a único atributo que se repete 3 vezes. Porque a santidade de Deus permeia todo ele. O texto de Isaías 6 nos vai mostrar isto. Eu gostava de dividi-lo convosco em três fases. Ele divide-se mais ou menos fácil nessas fases. Primeiro, os primeiros 4 versículos, nós vemos uma majestosa visão da santidade de Deus. Uma santidade majestosa, realmente majestosa. A segunda, o versículo 5, nos vai confrontar com a santidade moral de Deus. Não é só a majestade, a majestosa santidade de Deus, mas uma santidade moral. E por fim, do 6 ao 8, a graciosa santidade de Deus. Então vamos ver por partes, versículo a versículo, estas mesmas partes. Diz o versículo 1 o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias. Ele dá-nos o contexto quando é que esta visão acontece. Foi no ano que Uzias morreu. Uzias reinou 52 anos em Judá. 52 anos que ele reinou em Judá. E o seu reinado, assim de uma forma geral, foi um reinado próspero. Contudo, terminou sob juízo, com orgulho, porque ele tentou exercer uma função que não era dele. Ele tentou exercer uma função sacerdotal, e lemos isso lá em 2 Crónicas 26. Então o povo
que teve um reinado, imaginem, de 52 anos, deste rei, que no geral foi um reinado próspero, está de luto. É um povo que viu o seu rei morrer. Mas não só vê o seu rei morrer, mas vê a liderança humana falhar, vê a Assíria a crescer no horizonte, a espiritualidade do povo a cair. Os primeiros 5 capítulos de Isaías são precisamente isso, um retrato da espiritualidade. E ele vai dizendo, ai deste povo. Este povo é um povo que se está a adulterar espiritualmente. E então é nesse ano de crise que Deus se revela. E a maior parte das vezes é assim na nossa vida. Deus não espera momentos de prosperidade. Deus não espera de momentos de comodismo para se revelar. A maior parte das vezes, se olharem para a vossa vida, verão que é nos momentos de maior crise. E eu não sei se alguém aqui está a passar um momento real de crise. Mas é precisamente nesses momentos em que nós assumimos a nossa dependência e nós percebemos este rei no qual eu depositava a minha confiança morreu. É precisamente nesses momentos que o Senhor se vai revelando de uma forma mais palpável, de uma forma mais clara na nossa vida. É isso que acontece neste texto. No ano em que morreu o rei Uzias, então eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E notem, esta expressão é fantástica. Porque ele está a dizer que Uzias morreu. Mas quem é que estava vivo? O Senhor. Uzias morreu e o Senhor continuava vivo. Lá no Salmo 90 diz de eternidade a eternidade, tu és Deus. Uzias era um homem, Deus era Deus. Deus não morre, Deus estava vivo e Deus continuará vivo. Deus estava vivo quando tudo foi formado. Quando pela palavra da sua boca tudo se formou. Deus estava vivo nessa altura. Deus estava vivo quando Uzias nasceu. Deus estava vivo quando Uzias morreu. Deus estava vivo quando Aristóteles morreu. Deus estava vivo quando Sócrates tomou uma colher de veneno e morreu. Deus estava vivo quando Alexandre o Grande conquistou um império. Deus estava vivo quando, nos seus parcos 32 anos, Alexandre o Grande morreu. Deus estava vivo quando Afonso Henriques conquistou o nosso território português. Deus estava vivo quando Afonso Henriques morreu. Deus estava vivo quando Salazar reinava. Reinava não, era ditador de Portugal. Deus estava vivo quando Salazar morreu. Deus estava vivo quando eu e tu nascemos. E Deus permanecerá vivo quando eu e tu morrermos. Porque Deus não é um homem para morrer. E nós confiamos não num homem que hoje é e amanhã poderá deixar de ser. Nós confiamos em alguém que viverá eternamente, que vive eternamente, desde sempre e para sempre. É outro completo. Não é igual àqueles em quem nós depositamos as nossas confianças. Sabem, os reis passam, os governantes passam. Há uma rotatividade de 100% nas lideranças do mundo. Mas aquilo que acontece aqui é que Isaías diz-nos que no ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor estava sentado no alto e sublime trono. Ele não muda. Ele está no trono e ele não cede o trono a ninguém. Daqui a 100 anos, os governantes que hoje governam o nosso mundo, todos estarão mortos. Mas alguém continuará no trono. E esse é o Senhor. O Senhor continuará no trono. Porque Ele não é um homem. No ano em que morreu o rei Uzias, o Senhor estava vivo e assentado no trono. E hoje Ele continua vivo e assentado no trono. Este é o nosso Deus. É outro totalmente. É totalmente outro. É totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados a depositar a nossa confiança. E vejam, ele viu o Senhor assentado num trono alto e sublime, e a orla do seu manto encheu o templo. Este Senhor absoluto que está assentado, ele não está ansioso, ele não está reativo, ele não está de um lado para o outro a pensar o que é que eu vou fazer, o que é que agora vai acontecer, ajudassem o rei. Ele não anda ansioso de um lado para o outro, ele está assentado no seu trono, governando todas as coisas, reinando sobre todas as coisas, distinto de qualquer outro poder criado. Não existe maior poder que o dele. Não existe. Ele exerce a autoridade. Ele tem um poder superior a qualquer outro. E vejam, ele diz-nos que a orla, as abas do seu manto enchiam o templo. Esta beleza, esta incomparável beleza, este ser deslumbrante, esta plenitude de Deus que se demonstra de milhares de maneiras. Esta gloriosa aba, esta gloriosa
esse glorioso manto que preenche todo o tempo. Não é de admirar, irmãos, que os cientistas se maravilhem com as profundidades dos oceanos e vejam criaturas magníficas com luz própria e criaturas microscópicas e seres telescópicos e coisas que nós não conseguimos entender. A criatividade do Criador é imensa. Imaginem, o próprio Criador. Tantas vezes nos maravilhamos e nos detemos e paramos somente a olhar para aquilo que Deus criou. Dizemos, é tão fantástico. Sim, imaginem a origem de tudo. Aquilo que é verdadeiramente o original. De onde tudo deriva. O Senhor é magnífico. O Senhor é esplendoroso. O Senhor é majestoso. Vejam como é que os próprios seres reagem. Os seres angelicais reagem a este Senhor. Diz o versículo 2. Acima dele havia serafins. E a palavra serafim quer dizer aqueles que ardem. Anjos a arderem. É o cenário que está a acontecer aqui. Anjos a arderem à volta do Senhor. E diziam assim, cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto. Seres celestiais a arderem diante de Deus assentado sobre o alto e sublime trono. Tem que cobrir o seu rosto. Não tem qualquer pecado. E nós pensamos que podemos ir a Deus de qualquer forma. Pensamos que poderíamos aguentar diante do Senhor Todo-Poderoso. Os próprios seres angelicais a taparem o seu rosto. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. Nos lembram quase aquilo que a sarça ardente, ou Deus dentro da sarça ardente, diz a Moisés, Moisés, tira as sandálias, porque isto aqui é sol sagrado. Cobre os pés. Neste caso, eles cobriam os pés, cobriam o rosto, e com 2 voavam. E clamavam, então, uns aos outros. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Como disse, este é o único atributo que é repetido 3 vezes. Deus é amor. João nos diz isso na primeira carta. Mas não diz que Deus é amor, amor, amor. Deus é luz. Ele não diz luz, luz, luz. Mas ele diz que Deus é santo. E é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. Uma forma de intensificar a santidade de Deus. O Senhor é um Deus santo, como nós temos vindo a cantar. Tivemos a cantar até agora que o Senhor é santo, santo, santo. Todo poderoso, todo magnífico, todo majestoso. E este é o Deus que nós oramos. É o Deus que nós adoramos. É o Deus a quem nós cantamos. É o Deus a quem nós dizemos que servimos. Há uma diferença infinita, qualitativa, entre o Criador e a criatura. A santidade quer dizer isso. Tem 2 significados principais. E um deles é, naturalmente, a pureza, não é? E nós já iremos lá. Mas é a pureza de Deus. E nele não há pecado. E nele não há ponta que nós lhe possamos apontar. Deus não é um homem para que minta, para que tenha pecado. Portanto, Deus é totalmente puro. Mas a santidade de Deus tem uma outra explicação, ou tem um outro pêndulo, que é o de ser separado e totalmente outro, sui generis, o verdadeiro ser livre. Muitas vezes nós depositamos em nós o desejo de liberdade, quando a Bíblia nos diz que o único ser livre, totalmente livre, autodependente, não depende de nada, não depende de nós. O único ser que não depende de nada nem de ninguém é o próprio Deus. É o próprio Deus. É singular, é sui generis. Dizer que Deus é santo é dizer que Deus é Deus. Não existe outro igual a Ele. É por isso que na Escritura é usado utensílios, usado ações e colocado o atributo de santidade. Existiam vasos santos. Que vasos eram esses? Eram vasos totalmente puros? Não, eram vasos separados. Separados para o exclusivo serviço do Senhor. Tínhamos vasos santos. Temos na Escritura o ósculo santo. Um ósculo que foi separado, um beijo que era separado para o serviço uns aos outros, para o aumento da comunhão e comunidade. A lei é santa. Agora, Deus não é santo por guardar a lei. A lei é santa porque revela o caráter de Deus. Revela quem Deus é e nos aponta para o seu ser. Deus é absoluto e tudo o resto é derivado. Então a santidade é esta essência divina, totalmente única, transcendente, pura, reta, a qual na sua singularidade tem valor infinito.
determina tudo quanto Ele faz. Ele não é determinado por ninguém. Agora, à luz desta santidade, só nos resta o absoluto silêncio. É deste Deus que nós estamos a falar, não é de outro Deus. Não é de uma caricatura de Hollywood. Não é de uma caricatura que nos é passada pelas séries que nós vemos, ou pelos livros que nós lemos, ou pelas conversas de rua que temos. Este é o Deus a quem nós adoramos. É o Deus a quem nós cantamos. Vejam, a santidade de Deus enche toda a terra. Diz, toda a terra está cheia da sua glória. Este Deus santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. A glória é esta demonstração visível de uma santidade do Senhor. Nós temos que perceber o quão glorioso é o Senhor. E a sua glória que se estende por toda a terra. E ao olharmos para a glória que se estende por toda a terra, nós vemos ali uma manifestação visível de quem Ele verdadeiramente é santo. Em Levítico 10.3 diz: mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim e serei glorificado diante do meu povo. Eu mostro a minha santidade e o meu povo glorifica-me. A glória se espalha por toda a terra. E isto é a visão de quem Deus é. A pergunta é, será que é esta a visão que nós estamos habituados a ter? É esta a visão que, quando proferimos a palavra Deus, nós temos na nossa mente. O alto, o sublime, o santo, o majestoso, a autoridade, o soberano, o esplendoroso Deus. Vejam, até a terra treme. Diz o versículo 4 que as bases das portas tremeram à voz do que clamava e a casa encheu-se de fumaça. Eu nunca estive num terremoto, mas imagino o pavor de estar com a terra a tremer debaixo dos meus pés e eu não ter controle algum sobre o que está a acontecer. É isso que está a acontecer aqui. De repente, os umbrais da porta estão a tremer porque a criação não sustenta o poder do Criador. Não há ninguém que controle Deus. Não há ninguém que o coloque numa caixa. Não há ninguém que o coloque num porta-chaves e no bolso. Não há ninguém que controle o Deus Todo-Poderoso. Somos nós que lhe devemos louvor, honra e glória. Portanto, irmãos, ao pensarmos nesta majestosa santidade de Deus, deve-nos levar a refletir da forma como é que nós vemos a nossa vida e a nossa experiência com este Deus. A começar pelo culto. O Pedro dizia logo no início, não é? Desliguem os telemóveis, estejam atentos para que não possamos ser distraídos. Quantas vezes nós nos distraímos porque nos esquecemos quem Deus é? Hebreus, o autor aos Hebreus vai dizer que Deus é fogo consumidor. E é precisamente numa exortação ao cuidado a ter no culto. Cuidado, porque Deus é fogo consumidor. É este Deus a quem nós adoramos. É este Deus a quem nós vimos todos os domingos, pelo menos, para cultuar o seu nome em comunidade. Então a santidade de Deus vai ter implicações diretas no nosso tempo de comunhão e comunidade, de semana após semana. Se nós percebermos realmente quem Deus é, nós vamos perceber que o culto não é entretenimento, é um encontro com o Santo. Nós vamos preparar os nossos corações para encontrarmos com Deus. Isso vai influenciar, por exemplo, a hora a que nós nos deitamos no sábado. São coisas práticas, mas vai influenciar a forma como eu me preparo para o culto. Vai influenciar a forma como eu ajo com a minha esposa ou com o meu marido. Eu costumo dizer lá no Silveiro que, em alguns contextos, que não existe nada mais benéfico para um casal do que celebrar a ceia no domingo de manhã. Porque nós ali estamos a celebrar o nosso Cristo que morreu por nós. E temos que ter cuidado com os nossos relacionamentos interpessoais. Não podemos tomar de uma forma hipócrita, não podemos tomar de uma forma indigna. Então eu tenho que me apressar, é isso que a Escritura diz, não tome indignamente, mas o que ele está a dizer, Paulo está a dizer em Corinto é: tomem por favor, mas resolvam os problemas. Não está a dizer não tomem, deixem de tomar. Está a dizer resolvam os problemas e tomem. Então nós vamos encontrar com o Santo aqui. Isto tem implicações diretas na forma como eu preparo o meu coração, na forma como eu tento perceber, por exemplo, o que é o texto. E os irmãos têm pregação expositiva sequencial, isso é fantástico para preparar o meu coração antes, perceberem o que é que vai ser pregado no domingo, lerem em casa, meditarem em casa, virem com o coração já preparado, o terreno preparado para que a semente possa cair e possa germinar.
Mas durante o culto, isso faz com que eu esteja mais atento àquilo que eu canto, àquilo que eu oro, ou à forma como estamos a orar em comunidade, àquilo que está a ser pregado, à forma como o Senhor está a falar ao meu coração. Mas não só isso. Também influencia a forma como eu devo chegar cedo, preparar-me. Influencia a forma como eu vivo a minha própria semana, porque o Senhor não fica confinado aqui. Nós vivemos, como dizia uns teólogos já muitos anos atrás, coram Deo, diante de Deus. Sabendo que este Deus Santo não fica só aqui, só olha para os nossos corações aqui. Mas este Deus caminha connosco diariamente. É este Deus a quem nós servimos diariamente nos nossos trabalhos ou na nossa escola. Então nós trabalhamos conscientes que estamos diante de Deus, de um Deus Santo, com honestidade, com transparência, com generosidade, com reverência, porque o Rei ocupa o seu trono. O Santo ocupa o seu trono. Esta é a majestosa santidade de Deus. E nós não podemos fugir a ela. Não podemos fugir a Deus. O que nos leva ao segundo ponto, que é a santidade moral de Deus. No versículo 5. Então eu disse Isaías: ai de mim, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O profeta que no capítulo anterior, no Isaías 5, tinha dito ais em relação ao povo, agora pronuncia um ai em relação a si mesmo. Ai de mim que eu estou perdido, ai de mim que eu estou arruinado, ai de mim que eu estou desfeito. A santidade de Deus desmascara o próprio profeta. Estamos a falar do profeta Isaías. Não há cargo que valha isso. Quando nós nos aproximamos da luz, nós percebemos o quão Deus é outro e quão nós estamos aquém do próprio Deus. Esta é a aproximação, não é o afastar. Há muitas pessoas que não reconhecem o seu próprio pecado porque ainda não se aproximaram do verdadeiro Deus. Continuam a viver em pecado. Continuam a viver como se Deus não existisse, porque não têm consciência de quem realmente Deus é. Quando a luz vem, ela expõe o pecado. Não viram isso num concerto dos Coldplay há uns meses atrás? Para quem gosta de música. Duas pessoas no meio do concerto, quando de repente incide uma luz, e eles se escondem. Porquê? Porque era um caso claro de adultério. Um CEO que estava com a senhora dos recursos humanos ali a assistir o concerto, muito romântico, pegados, e de repente a luz incide sobre eles e a vergonha vem. A luz traz a noção de quem nós realmente somos. Quando nós nos aproximamos da luz, nós percebemos os nossos defeitos. Sabem, o quarto dos meus filhos está muito arrumado à noite. Está tudo escuro, ninguém vê. Mas vem a luz do dia e eu começo a perceber os brinquedos espalhados, começo a perceber as roupas espalhadas. É a mesma coisa connosco. Os quartos escuros ou lusco-fuscos estão sempre limpos, não há pó. Mas quando a luz incide no quarto, quando a luz incide na sala, nós começamos a ver aquela camada de pó por cima dos livros, começamos a ver aquela camada de pó por cima dos armários. Porquê? Porque a luz está a expor o pecado. E é isso que acontece quando nós nos aproximamos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a perceber quem somos. Começamos a perceber que nós realmente temos pecado e Ele começa a acusar-nos sobre o nosso pecado. Agora, quando encolhemos Deus à nossa escala, nós próprios inchamos. Nós começamos a comparar uns com os outros, ou com este Deus formado nas nossas mentes. Sabe, Martinho Lutero disse uma vez a Erasmo: o teu problema é que pensas em Deus de um modo demasiado humano. Pensas em Deus como se fosse outro. Isso é o teu problema. Então, Isaías está a deixar claro duas referências acerca de quem nós somos. Duas referências. O primeiro é que todos são pecadores. Vejam, ele diz: ai de mim e ai do povo. Ele não diz só ai do povo, ai coitado do povo que é tão mau e tão perverso. Ele diz: ai de mim que vou perecer, ai do povo que eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu tenho os lábios impuros, mas eles também. O que Isaías está a dizer é precisamente isso. Ele está a dizer que todos, incluindo o próprio profeta, são pecadores. O próprio Paulo diz lá em Romanos 3:10: todos pecaram. Não há um justo nem eu sequer, aliás. Ele diz: não há um. O próprio Paulo está a se incluir aí. Não há um justo. Ele não diz: todos são injustos, menos eu. Eu sou
menos injusto, ou sou mais ou menos justo. Não, todos, não há um justo, nenhum sequer. E mais à frente, em Romanos 3,23, ele diz, todos pecaram. E vejam, e destituídos ou separados estão do quê? Da glória de Deus. Esta manifestação visível da santidade de Deus. Todos estão separados desta manifestação visível da santidade de Deus. Tu nasceste separado de Deus pelo teu próprio pecado. Nasceste pecador. Mas a maior parte das pessoas não tem consciência disso. Como Paul Washer usa esta ilustração como um peixe que está dentro da água. O peixe sabe o que é estar molhado? Não sabe. Não sabe o que é estar molhado. É a realidade dele. A vida dele toda foi viver dentro da água. Portanto, ele não sabe o que é viver fora da água. Ele não sabe o que é estar seco. Portanto, é normal para ele. Alguém lhe diz assim, tu estás todo molhado. Se os peixes pudessem falar uns com os outros. Tu estás todo molhado. E ele diz, mas o que é estar molhado? É exatamente a mesma coisa. Quando nós, lá fora, dizemos a alguém, ou aqui, alguém poderá estar nesse lugar, quando nós dizemos, tu tens pecado. Nós nascemos em pecado. Fomos concebidos em pecado. Vivemos em pecado. Vivemos no meio destes desejos que controlam a nossa vida. Portanto, o que é isso de pecado? Nós nascemos em pecado. Fomos concebidos em pecado. A única coisa que conhecemos é o pecado. E, portanto, todos são pecadores. Todos nascem pecadores. Não existe um sequer que não é justo. Agora, a segunda coisa que Isaías diz é que o pecado é algo grave. Ai de mim, o que é que ele diz? Que eu vou morrer. Ele diz que o pecado é algo grave, gravíssimo, severo. Tão severo que merece a morte. Cada vez que eu e tu pecamos, ofendemos um Deus que é infinitamente santo, infinitamente sábio, infinitamente amoroso. Nós ofendemos um Deus infinito, santo, 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 santíssimo. É por isso que merece a morte. Nós estamos muito habituados a taxar as nossas atitudes como aquilo que merece realmente castigo. Não, tu mentiste e precisas de ser castigado. Tu mataste e precisas de ser castigado. Tu fizeste isto ou aquilo e colocamos nas nossas ações o peso do castigo. Mas não está nas nossas ações o peso do castigo. Está em quem cometemos ou contra quem cometemos as nossas ações. E é fácil nós percebermos isso com exemplos práticos. Portanto, matar é errado, certo? Acho que todos nós concordamos com isso. Agora, matar a melga que não me deixa dormir já não é assim tão errado. Aliás, é um ato de misericórdia para comigo, com a minha esposa e com o meu sono e com todos aqueles que vão lidar comigo no dia a seguir. Matar uma melga já não é assim tão errado. Matar uma galinha não é assim tão errado. Para matar uma pessoa. Porque é que nós não estamos a mudar a ação? Nós estamos a mudar o objeto para com quem nós cometemos a ação. Dependendo do valor do objeto, a nossa ação vai ter mais ou menos peso, maior ou menor castigo. É essa a luta de quem quer dizer que o aborto deve ser despenalizado. O que é que eles fazem? Retiram valor ao objeto contra que a ação está a ser cometida. Se o feto não for humano, então está tudo bem. Se o feto não for humano, então eu posso cometer um aborto a qualquer altura. Agora, se o feto for humano, tem um valor infinito. Então eu não posso fazer isso. Eu tenho que lutar para que não se faça isso. Percebem? Muda-se o objeto a quem nós cometemos a ação e a ação merece maior ou menor castigo. Agora a pergunta é, contra quem é que nós estamos a pecar? Davi diz-nos, contra ti somente eu pequei. Ora, Davi tinha cometido adultério. Davi tinha planeado o assassínio, um homicídio. E ele diz, contra ti somente eu pequei, Senhor. Não quer dizer que o pecado contra os outros fosse minorizado, mas ele percebe que todo o pecado é cometido contra um Deus santo, justo, infinito, majestoso, moralmente puro. É por isso que a Escritura é clara a dizer que o pecado merece a morte. O salário do pecado é a morte. É a morte o resultado do nosso pecado. E é isso que nós percebemos quando nos encontramos com este Deus. Quando nos encontramos com Deus santo, 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 percebemos o nosso pecado, nós percebemos logo imediatamente, ai de mim que eu vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
O que fazer, irmãos, diante desta noção de quem nós somos? Para aqueles que ainda não creem em Cristo, aquilo que devem fazer é confiar em Cristo. Já iremos lá nos próximos versículos. Aquilo que devem fazer é confiar em Cristo, é reconhecer que são pecadores. Não existe ninguém que seja salvo sem primeiramente reconhecer o seu estado diante de Deus. Não existem orgulhosos diante de Deus. Não existem pessoas que dizem, não, eu não preciso tanto como aquele. Não existe pessoas que chegam ao pé de Deus e dizem, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais. Porque eu não faço isto, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Não, aqueles que se chegam a Deus vêm a bater com a mão no peito e a dizer ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou indigno. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua misericórdia. Porque por mim eu irei morrer. Para aqueles que são salvos, irmãos, nós somos salvos da acusação do pecado, mas não somos salvos da influência do pecado. E continuamente precisamos desta mentalidade que estamos diante de um Deus Santo. Precisamos de viver com esta mentalidade que o Senhor vai apontando o nosso pecado, e o nosso pecado é horrível, é horrendo. Sabem, há um livro muito bom, Pedro poderá vender, chamado O Diário de David Brainerd, não sei se tem, ou conseguirá arranjar, com certeza. Não é propriamente muito fácil de ler. É um diário de um irmão nosso, século XVII, se não me engano. Agora não tenho bem a certeza. O que é impressionante nesse diário é a autoconsciência dele do seu próprio pecado. Ele chega a um momento, estamos a falar de um missionário que está a pregar aos índios, lá no meio da América, da Nova América. É impressionante a forma como ele está isolado, a servir ao Senhor, e a certa altura ele escreve no seu diário o seguinte: eu hoje tive uma consciência horrenda do quão pecador eu sou. Caiu-me um peso tão grande da consciência de quem eu realmente sou perante um Deus e a minha necessidade de Cristo. Portanto, a nossa autoconsciência e autoexame não termina no momento de salvação. É contínuo. Nós devemos continuamente buscar estar mais próximos de Deus. Isso naturalmente vai apontando o nosso pecado e nós vamos recorrendo a Ele, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, pedindo perdão, para que Ele renove a nossa vida. Este é o contacto com a santidade moral de Deus. Agora, e chegamos ao último ponto, a santidade graciosa de Deus. Porque não fica assim. Versículo 6 diz, então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse, agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Isaías espera a morte e Deus envia-lhe purificação. Imerecida totalmente. Isaías sabia quem era e qual era o seu destino. Mas a purificação vem do próprio altar. E na economia veterotestamentária, o altar é o lugar onde a culpa não é negada. Não, a culpa não é negada no altar. Aliás, antes pelo contrário. Mas é transferida para um substituto. É no altar que nós vemos o nosso substituto a sofrer o castigo que era merecido por aquele que apresenta o sacrifício. Esta cena é claramente tipológica. O fogo deveria consumir Isaías. O fogo deveria ter consumido Isaías e o povo. Agora o altar aponta para Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus. Nós lemos Isaías 6 com os olhos em Isaías 53. Quando diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que trouxe a paz a Isaías, que nos traz a paz a nós, esteve sobre Jesus, estava sobre Jesus. Jesus é a resposta, é propiciação, isto é, aquele que sofre o castigo que nos era merecido, ou que nós merecíamos. O que aqui acontece como figura, cumpre-se na realidade com o Filho Eterno, com o próprio Jesus. O próprio Jesus, que se nós lemos lá em João capítulo 12, vai dizer o evangelista João, que Isaías viu quem? Sentado no alto e sublime trono. Viu Jesus. Impressionante como ele é aquele que está sentado no alto e sublime trono e ainda assim consegue purificar muito à imagem daquilo que o próprio autor aos Hebreus diz. Ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Ele é aquele que se chega como sacerdote e aquele que é oferecido como sacrifício. Para que nós, como diz o autor aos Hebreus, agora com ousadia possamos entrar no lugar santo, no lugar santíssimo.
à presença de Deus. Como é que Isaías poderia estar ali na presença de Deus somente se fosse purificado? Como é que eu e tu podemos estar diante do Senhor somente purificados? Purificados pelas nossas justiças? Purificados pela nossa força? Purificados pelas nossas qualidades? Nada disso! Purificados por Jesus. Jesus é o sacrifício, Jesus é a brasa que é tirada do altar, o lugar onde o substituto morreu, para purificar a nossa boca, para purificar a nossa vida, para nos colocar perto do Senhor. Jesus é aquele que é o nosso Cordeiro e aquele que nos consegue colocar em contacto, o único que pode revelar o próprio Deus. Sabem? Mas isto não termina aqui, porque nós vemos que esta graciosa majestade de Deus, santidade de Deus, essa graciosa santidade de Deus, não nos livra somente da culpa, mas traz-nos uma missão. Nós não fomos salvos simplesmente para ficarmos a contemplar somente a salvação que temos em Cristo, e já seria maravilhoso. Mas temos o privilégio de sermos usados para que outros possam proclamar a santidade de Deus e possam recorrer a Cristo. Nós temos o privilégio de sermos portadores da mensagem de Deus. É isso que acontece quando diz no versículo logo a seguir, no versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: aqui estou, envia-me. Sabem? Aquilo que acontece com Isaías não é quem quer, é quem vai. Quem vai? Não é um passatempo voluntário, é um chamado. Muita semelhança do que Jesus depois diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, quem quer ir? Jesus não diz isso, ou diz? É-me dado, eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Agora eu pergunto-vos, levantem as mãos quem quer ir. É isso que Jesus faz? Não, Jesus diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, tudo aquilo que eu vos disse, ensinem, e eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Portanto, é um chamado, não é uma adesão voluntária, ou um passatempo voluntário, é um chamado a nós irmos. Aquele que foi santificado, aquele que foi reconciliado, é portador, como diz Paulo aos Coríntios, do ministério da reconciliação. Todos nós somos, à nossa maneira, obviamente, com os nossos relacionamentos, com aqueles que estão à nossa volta, somos chamados a sermos fiéis ao chamado. E fiel é uma palavra importante aqui. Porque o sucesso não é garantido. O contexto desta passagem, e se nós lêssemos logo os versículos a seguir, perceberíamos que Isaías está a ser mandado a um povo que não o irá ouvir. É um povo de coração duro, de ouvidos moucos, um povo que não irá ouvir. Mas mesmo assim, o que é que Isaías tem que fazer? Tem que ir, tem que falar, tem que ser fiel. Aquilo que nos é pedido. Não é que nós tenhamos grande retórica. Aqui poderão estar pessoas a dizer assim: não, eu não tenho a capacidade argumentativa do Pedro Lopes. Eu não tenho este ou aquele conhecimento deste irmão ou daquele irmão. Eu não tenho um carisma como o Jonatas Brás. Não é isso que está aqui em causa. Ele não pergunta: Isaías, tu tens todas as qualidades. Ele não diz: Isaías, tens todas as qualidades para ires e seres eficaz. Não, ele quer fidelidade. Ele quer que nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas de família, naqueles que estão à nossa volta, nós possamos ser fiéis a proclamar um Deus santo, um Deus que nos livrou, um Deus que nos salvou, um Deus que nos purificou e que agora Ele nos chama à proclamação da mensagem de Deus. Em resumo, esta santidade graciosa é Cristo dado por nós e que se torna numa santidade missionária, Cristo vivido e Cristo anunciado por nós. Portanto, percebamos que temos a certeza do perdão em Cristo em primeiro lugar. Eu não sei o estado de cada alma aqui, de cada pessoa aqui, o estado da vida de cada pessoa. Mas percebamos que em Cristo, ou percebe que em Cristo tens perdão. Independentemente do teu passado. Independentemente do quão pecador tu pensas que és. E isso é um excelente primeiro passo, o reconhecimento de quem tu és diante de Deus. Mas independentemente disso, reconhece o teu pecado e confia em Cristo. Não fiques a meio caminho.
Arrepende do teu pecado e coloca a tua fé em Cristo. Levanta as mãos para receberes Cristo, o único que te pode salvar. E com esta certeza de pecado, procura também aplicar este chamado, esta graça de poder ser dispenseiro desta gloriosa graça, da mensagem das boas novas para outros. Eu dou muitas graças a Deus por estes bancos estarem cheios. Não tem muito lugar aqui. Mas uma coisa eu vos digo. Não seja a falta de lugar aqui que vos impeça de chamar pessoas para ouvir o Evangelho. Que esta falta de lugar não seja, deem graças a Deus por estarem os bancos quase cheios, mas se for preciso, levantem-se para que outros possam sentar e ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Porque há muitas pessoas, por esta gafanha fora e pelo redor, que precisam de ouvir de Cristo. E será pela vossa boca, não será pela boca de outra pessoa, será pela tua boca, nos teus relacionamentos. Não existe bênção maior, não existe nada melhor para oferecer às outras pessoas que não seja Jesus Cristo. Porque vivemos diante deste Deus Santo, 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 no qual todos estamos aquém e todos nascemos pecadores, e somente aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo podem ser reconciliados com Ele. E tu tens a bênção de ser portador desta mensagem. Não te acanhes. Fala de Cristo. Proclama Cristo. Ser fiel. Mesmo que os resultados pareçam não aparecer. Ser fiel e continua a ser fiel a falar de Jesus Cristo. Irmãos, termino com um novo voltar àquele deserto lá no Novo México. Depois do clarão e do estrondo do teste Trinity, o mundo mudou completamente. O poder que muitos subestimaram mostrou-se. Mostrou-se de tal forma que mudou o mundo, e particularmente depois quando elas foram lançadas. Isaías 6 precisa de mudar a nossa cosmovisão. Precisa de mudar a nossa mentalidade. Precisa de mudar a nossa percepção de quem Deus é. Para que, começando por Ele, reconhecendo quem somos, possamos não só ter um relacionamento mais dependente, mais reverente, mais dedicado ao Senhor, mas também que possamos proclamar a necessidade que outros têm para que conheçam Jesus Cristo. Ninguém gosta de ouvir que é pecador. Ninguém gosta de ouvir que lhe apontem as falhas, mas não há nada mais necessário. Nós não estamos no negócio de dar paracetamol a quem tem cancros graves. Não queremos dar analgésicos a quem tem doenças graves que só podem ser retiradas pelo bisturi de Cristo. Portanto, precisamos de proclamar. Precisamos de apontar o pecado. Precisamos de mostrar e levantar os olhos para perceberem quem Deus é, para que elas possam encontrar salvação. E nós continuemos todos a devotar-nos a este Deus maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe.